Olá, boa noite. Está começando o S-News especial Eleições 2018 aqui na Rede TV Espírito Santo. A gente continua recebendo os campeões, os eleitos nesta última eleição. O nosso convidado de hoje deixou a colocação aí do último colocado em número de votos na última eleição e passou a ser o mais votado na eleição deste ano. É o deputado estadual Sérgio Majeski, do PSB. Majeski, bem-vindo ao S-News. Muito obrigado. Olha, a gente já abriu dizendo essa sua expressiva vitória, né? Você teve 12.007 votos na eleição anterior, já passa esse ano, nessa eleição, para 47.015, foi o mais votado nessa eleição. O que o senhor diria desse resultado? Ele se deve a quê, Majeski? Eu acho que é um resultado que é reflexo do meu próprio trabalho, né? Assim, do trabalho que a gente executou nesses quase 4 anos do primeiro mandato. Um mandato muito transparente, muito afinado com os interesses da sociedade, e da comunicação que a gente teve durante esse tempo com a população, também uma comunicação muito direta. E então, assim, eu credencio esse resultado ao meu trabalho, né? Aquilo que nós realizamos nesses 3 anos e meio, né? Quase 4 anos de mandato, e que a população que acompanhou o meu trabalho, né? Ela fez esse trabalho ser conhecido por outras pessoas, né? Então eu acho que... Esse trabalho boca a boca, né, das pessoas também. Exatamente, e as pessoas passam a acompanhar, passam a ver a verdade do mandato, a sinceridade daquilo que você está fazendo, sem nenhum tipo de subterfúgio, sem nenhum tipo de mascaramento da realidade. Eu imagino que tenha sido isso, assim, e agradeço muito a confiança, né, da população capixaba. Deputado, como você disse, né, um trabalho, é o resultado de um trabalho feito durante 4 anos e principalmente desse retorno, né? A gente até falava isso, é o conhecimento e o reconhecimento. O senhor usou muito as suas redes sociais, né, não só durante o mandato, mas durante a campanha. Essa aproximação, na verdade, a gente viu o mesmo acontecer também na eleição presidencial. A gente observa um momento em que as pessoas cada vez mais utilizam as redes sociais para fazer essa comunicação. Você acha que isso ajudou também nesse sentido? Sim, que assim, eu acho que as pessoas só conseguem reconhecer as coisas quando acontecem em nível nacional. Parece que quando é em nível local as coisas não têm muita importância. Então, em 2014, quando eu me elegi, né, deputado a primeira vez, a minha campanha foi feita quase que inteiramente pelas redes sociais, com o forte apoio de ex-alunos e alunos. Mas a minha atuação nas redes sociais, ela não começa com a vida política, né? Eu tinha uma atuação nas redes sociais como professor. De muito tempo, eu lembro, né? Disso, inclusive. Então, assim, sempre tinha sempre muitos, principalmente alunos, ex-alunos, que interagiam muito comigo nas redes sociais. Então, não é uma coisa que eu inventei, né? Assim, eu sou candidato agora, eu vou... Então, assim, é algo permanente. Então, já na outra eleição, já tinha sido assim. E nessa também as redes sociais foram muito importantes. Agora, assim, agora eu acho que, assim, as redes sociais e a participação dessas pessoas que vieram acompanhando o meu mandato e que fizeram propagar isso, né, para outras pessoas, para suas famílias, para os seus amigos, nos seus ambientes de trabalho, né? Então, eu acho que foi realmente muito importante, sem usar fake news. Sem usar fake news, né? A gente viu que foi uma eleição a nível de Brasil, aí, de muitos fake news, né? Infelizmente, o Brasil tem vivido uma invasão de fake news, né? E na política isso tem se multiplicado também bastante, mas a eleição do candidato não foi, né? Do Majeski, que não teve fake news. Tudo altamente comprovado. Isso é muito importante. Majeski, vamos falar um pouquinho do seu perfil, né? Você tem 52 anos, é professor, né? 30 anos em sala de aula, ele estava me contando aqui, nasceu em Santa Maria de Jetibá, na região serrana do Espírito Santo, mas essa trajetória de 30 anos, você estava até falando sobre essa aproximação com seus alunos que te ajudaram a te eleger no primeiro mandato, né? Como alimentar essa relação, mesmo distante da sala de aula, né? Então, como eu falei, eu tinha uma vida nas redes sociais muito antes, desde do antigo Orkut,
né? Naquela época do Orkut, eu tinha, sei lá, 4, 5 perfis no Orkut. E naquela época, curioso, né? Porque é uma pena que tenha acabado o Orkut, porque tinha alunos que criavam perfis, assim, acho que tinha uns 5 ou 6 perfis, assim, Majeski para presidente, com muitos seguidores que tinham sido criados por alunos, né? Então, assim, depois com outras redes sociais, e foi muito curioso que na minha primeira eleição, assim, a participação dos ex-alunos e alunos foi muito importante, e boa parte desses alunos e ex-alunos principalmente, eles passaram a acompanhar o meu trabalho, né? Então, assim, uma boa parte desses alunos e desses ex-alunos, eles acompanham muito o meu trabalho, sabem o que eu estou fazendo, né? Então, assim, é curioso, às vezes eu estou andando na rua, encontro com um ex-aluno e ele diz assim, ô professor, eu votei no senhor e eu acompanho seu trabalho, eu sinto muito orgulho, foi o primeiro voto que eu dei que valeu muito a pena. Então, assim, continua tendo essa relação muito grande com esses ex-alunos até hoje. Esse feedback é bacana. Eu mesmo tenho amigos que foram alunos do senhor, que me pediram voto, inclusive, viu? Olha só. Alunos, porque por isso que eu fiz essa pergunta ao Majeski, porque 30 anos em sala de aula, você cria essa aliança mesmo, essa relação muito forte com o professor-aluno, né? Exato. E assim, eu acho que uma coisa muito interessante é que quem, além dos meus amigos pessoais e da minha família, quem mais me conhece são os meus ex-alunos, que estiveram na minha sala de aula e que sabem exatamente como eu trabalho na área de humanas, sou professor de geografia, então sabem exatamente o que eu penso sobre a política brasileira, o que eu penso sobre a economia, o que eu penso sobre meio ambiente, o que eu penso sobre a situação geral do Estado e do país, e como era o meu comportamento como professor, o meu compromisso como educador, como professor na sala de aula, e os ex-alunos puderam comprovar que eu não mudei como político, que aquilo que eu pregava, aquilo que eu achava, aquilo que eu criticava na política e aquilo que eu defendia, sobretudo, foi assim e é assim a minha conduta. Eu sempre primei muito pela coerência, tanto em sala de aula como político, né? Entre aquilo que você prega e aquilo que você faz. Na sala de aula, se fui um professor relativamente rigoroso, com questões de horário, por exemplo, disciplina, então às vezes até alguns alunos achavam que eu era rigoroso demais, assim, mas eu cobrava isso e fazia isso, né? Assim, eu sempre primei muito por essas questões. Então, eu acho que eles puderam assim, comprovar, olha, aquilo que ele defendia ou aquilo que ele criticava é aquilo que ele não faz, aquilo ele que prega ele defendia, e faz, é aquilo que ele está fazendo, Sim. é aquilo que ele está tentando fazer. Então, eu acho que isso é muito, muito bacana, né? Você realmente não falar assim, não falar somente, cumprir, né? Exato, ser um exemplo exato. também, aquilo para os seus alunos. Mas, Jéssica, o seu mandato, né, o primeiro mandato, ainda está em curso, foi muito expressivo, principalmente na sua postura independente, crítica na Assembleia, destoando, inclusive, muitas vezes, pelo que a gente pôde acompanhar, dos demais colegas. A gente já tem acompanhado isso pelas sessões e também pela economia. Né? A gente estava vendo aqui, por exemplo, cada deputado estadual tem direito a 19 cargos. O senhor usa somente 10 no seu gabinete. Isso. Foram economizados, até esse momento, mais de 1,5 milhão, 1.600.000 reais. Ou seja, é um mandato que o senhor também teve como... foi um exemplo também em austeridade, né? Então, por isso que eu digo, você tem que ter coerência entre aquilo que você prega e aquilo que você faz. Eu fico observando uma grande quantidade de políticos que falam o tempo inteiro em cortar regalias, em cortar gastos, em cortar... Aí você olha, o cara está há 20, 30 anos na política, mas ele nunca abriu mão de um único assessor. Ele nunca economizou R$1. Então, eu não posso falar em corte de gastos pensando em fechar escola, pensando em fechar posto de saúde, tirar dinheiro de não sei onde. Eu tenho que mostrar isso na minha própria conduta. Então, assim, quando eu falo que da austeridade com dinheiro público e tal, eu não estou falando da boca para fora. Eu estou mostrando na prática que isso é possível e é o que eu estou fazendo. Por isso que a coerência entre aquilo que você prega e aquilo que você faz, ela é fundamental, né? Então, nós conseguimos economizar em 3 anos e meio
1.650.000 até o final desse ano, até, assim, no término desse mandato, eu vou ter economizado perto de 2 milhões de reais, quer dizer, então você imagina se todos os deputados tivessem economizado a mesma coisa, né? Aí você imagina lá em Brasília, né? Seriam 60 milhões, só aí, né? Então, quase. Se os 513 deputados federais, se cada um nos 4 anos tivesse economizado isso, quer dizer, quanto nós poderíamos economizar em nível de Brasil? Sim. Então, eu acho que mais do que nunca, quando se fala em... Você tem que ter muito cuidado com o dinheiro público. Não interessa 50 centavos, ou 5 milhões, ou 10 milhões. Mas você tem que mostrar à sociedade que você está dando conta disso. Né? Que você dá exemplo daquilo que você prega. Não, isso é muito importante, né? Ser exemplo, o Majeski já tinha dito isso antes, e o Majeski trouxe para a gente também aqui uma prestação de contas, né? Trazendo alguns desses números que eu achei muito interessantes, né? A gente falou já desse valor de 1 milhão, mais de 1.650.000 reais até metade desse ano. Todos esses dados estão disponíveis no nosso site, né? Esse material tem em forma digital, ele está no nosso site, que é sergiomajeski.com.br. Então, quem quiser conferir lá, e assim também como os projetos que a gente defende, enfim, está tudo lá, assim, é bem completo. Isso é muito importante. Olha, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o trabalho e essa expressiva atuação, né, e votação também do deputado estadual Sérgio Majeski, ainda mais no próximo bloco, Majeski. A gente vai para um rápido intervalo, já a gente volta com o ES News Especial Eleições 2018. Continue ligado com a gente aqui na Rede TV Espírito Santo. Nós estamos de volta com o ES News Especial Eleições 2018 aqui na Rede TV Espírito Santo. A gente continua a nossa conversa com o deputado estadual mais votado para a Assembleia Legislativa neste último pleito, deputado Sérgio Majeski, do PSB. Deputado, falamos um pouquinho sobre a sua trajetória no bloco anterior, sobre a sua austeridade, né? Nós comentamos aqui, foi mais de 1.650.000 reais economizados nesse primeiro mandato, né? Até metade desse ano de 2018, mas tem outros números aqui que impressionam. O senhor tem uma linha, uma bandeira de mandato muito voltada para a área da educação. O senhor é professor, como a gente diz, 30 anos. O senhor visitou 256 escolas estaduais, é isso? Mais da metade da rede. Isso, mais da metade da rede estadual. Eu estive, são 256 escolas. No total, nós temos 470, alguma coisa assim, e em todos os municípios. Eu estive nos 78 municípios do estado, que é uma forma de você defender com mais fundamentação, né? Assim, uma coisa é você ter uma noção geral dos problemas da educação, outra coisa é você ir lá na escola e ver como essa escola é, ver o que passam professores, alunos, que estrutura essa escola tem. Então, essas visitas às escolas foram muito importantes, têm sido muito importantes para a fundamentação do meu trabalho, naquilo que eu proponho, naquilo que eu defendo, naquilo que a gente cobra, exige do governo, ou às vezes aquilo que é necessário denunciar, né? Então foi muito importante esse trabalho. O senhor denunciou muito durante esse mandato a questão do fechamento de escolas. O governo do estado alegava sempre que era uma questão de redução de custos, pois escolas que tinham mais de uma escola numa região, então conseguiria alocar para uma escola próxima. O senhor sempre foi muito crítico a essa situação, não é, deputado? E continuo sendo. Por quê? É claro, como eu falei antes, o cuidado com o dinheiro público deve ser enorme. Não interessa 50 centavos ou se é 5 milhões. Agora, toda vez que se fala em corte de gasto, a educação é o lugar mais fácil de cortar, né? Porque aí sempre aquela história assim, vamos fechar o turno noturno porque tem vaga de dia. Mas quem estuda à noite não estuda por opção. Então não quer dizer que se eu tenho 100 alunos à noite e eu tenho 100 vagas de dia que eu posso fechar o noturno, porque talvez mais da metade desses alunos não podem estudar de dia e vão parar de estudar. E isso aconteceu muito aqui no estado. O turno noturno de mais de 130 escolas foram fechadas no estado inteiro. Quando fala assim, só tem 30 alunos naquela escolinha lá no interior, nós vamos colocar um ônibus e vamos levar para a sede do município. Ninguém vai lá e faz um diagnóstico para saber se aqueles 30 alunos podem realmente ir para o centro, se isso não vai causar nenhum problema. Quem é realmente da área de educação, quem conhece educação, quem está na sala de aula, quem pesquisa, quem estuda educação, sabe muito bem que quando você troca um aluno de turma numa mesma escola, isso pode ter um prejuízo para o aluno. Quando você troca alunos de turno numa mesma escola, isso pode ter um reflexo negativo na aprendizagem. Agora você imagina você trocar alunos de escola e de localidade
o reflexo que isso tem. Porque, por exemplo, se o menino vive a 20 quilômetros da sede do município, ele vai ter que acordar 1h30, 2 horas mais cedo. Vai ter que caminhar até o local que o ônibus passa, porque não passa condução pegando aluno por aluno. Outro grave problema, antes de fechar uma escola, o governo, a Secretaria de Educação, não vai lá fazer um diagnóstico para saber... Bom, se lá só tem 30 alunos, quantos alunos fora da escola naquela região geográfica tem? Porque o Espírito Santo tem 61 mil alunos em idade escolar, de 4 a 17 anos, fora da escola. Então, assim, nunca se faz esse diagnóstico. Uma outra questão que eu bato o tempo inteiro, educação não é gasto, educação é investimento. Então, é muito diferente você falar assim, olha, eu posso cortar, fechar 2, 3 secretarias e unificar, etc., sem que isso tenha um reflexo negativo. Eu posso reduzir, sei lá, 30% dos cargos comissionados do Estado, que vai resultar numa economia sem prejuízo para a população, e eu fechar uma escola, porque a escola é investimento. E não há um único parágrafo em todo o arcabouço legal que rege a educação brasileira que diga que se uma escola tiver 20 alunos, eu posso fechar, colocar um ônibus e levar para uma outra escola. Muito pelo contrário, a legislação brasileira, ela diz quase e repete muitas vezes que a educação deve ser oferecida de acordo com as condições do aluno e não de acordo com as condições do Estado, daquilo que o governador ou o secretário de educação acha que é o ideal. Além de dizer isso claramente, né, que o aluno tem direito a estudar numa escola próxima à sua casa, não está dizendo em lugar nenhum que uma escola pode ser fechada porque só tem 10 alunos. Repito mais uma vez, educação é investimento. No momento em que nesse país parece que as pessoas enlouqueceram, se fala tanto em armar a população, em não sei mais o que, em a polícia dar tiro na cabeça de bandido e não sei mais o que, ninguém está falando até agora em discutir um projeto sério de educação que é o que efetivamente poderia reduzir em médio e longo prazo, significativamente, a violência, o desemprego, a pobreza no Brasil. Lamentavelmente, é então, verdade. assim, a educação no Brasil ela tem que ser tratada por quem entende de educação. E tem que se levar em consideração o tempo inteiro isso. Educação é investimento. Educação não é gasto. Educação tem retorno para a sociedade, né? Então, assim, eu concordo que o cuidado com o dinheiro público deve ser imenso. Agora, cuidado com o dinheiro público, economia de gasto não pode ser feito à custa da educação e da saúde, prejudicando a população, como vem ocorrendo aqui no Estado e em outros também do país, né? Infelizmente. Deputado, o senhor, quando esteve com a gente nesse ano, no início desse ano, se eu não me engano, comentando sobre a possibilidade dessa eleição, chegou a cogitar um cargo, inclusive, de governador e até mesmo do Senado, mas depois recuou, né, e decidiu a reeleição. O que motivou essa decisão do senhor? Na verdade, não fui eu que recuei. As condições que o partido estava ali fazendo coligações e não sei mais o que, praticamente me forçaram a desistir da ideia do Senado. Porque para você ir para uma ideia como essa, né, e que eu tinha um interesse muito grande nisso e achava que as condições eram muito boas, mas eu não tive o apoio necessário. E o partido... Partidariamente? Porque o partido começou a fazer negociações com o senador... O seu partido atual? Com o senador B, etc, e nada disso me interessava. E via que não havia ali o apoio necessário. O senhor foi o mais votado para a Assembleia, né? Mostrou um capital político muito expressivo, né? Exatamente. E isso já deu um retorno político muito interessante. E provavelmente é porque eu tenho coisas ainda para fazer aqui, né? Porque o trabalho, na verdade, como parlamentar, ele não termina nunca, né? Ele não se esgota no final do seu mandato, você fala assim, bom, nós resolvemos todos esses problemas, agora no próximo mandato nós vamos resolver outros problemas, porque os problemas eles são complexos, graves e continuam, né? Então o trabalho continua. Deve continuar assim. Mas, Jéssica, a gente citou isso, né? Nesse mandato, o senhor teve uma postura muito independente, muito crítica com o atual governo, citou inclusive algumas motivações, inclusive na área da educação, o deputado acabou de comentar. O senhor fez essa mudança de partido, tentou viabilizar o Senado, não conseguiu, o deputado acabou de explicar essa situação, e hoje o senhor tem uma situação de base aliada do governo, né? Aliás, no mandato anterior também, no atual tem, né? Porque o PSDB, que era o seu partido anterior, também era da base. Agora não mais porque mudou de partido, está no PSB. Mas
como que o senhor avalia, ou vamos falar de uma expectativa, porque ainda é cedo, né? Falta alguns dias ainda aí para o próximo mandato. Essa relação, já que o governador é do seu partido, Renato Casagrande, enfim, estava na sua base, enfim, como que o senhor pensa essa situação? Olha só, um dos grandes problemas no governo Hartung foi o diálogo. Não existe diálogo, né, no governo Hartung. Então, assim, a greve das polícias mostrou isso. Grande parte do que aconteceu naquele momento, a culpa foi do governador Hartung, que não abria canal de diálogo com o objetivo de resolver. O que ele queria é que se resolvesse da forma dele. E na educação, em todos os âmbitos, sempre foi assim. Então, assim, você não encontra um canal de diálogo em que seja possível. Olha, eu não sou dono da verdade, você também não é, mas vamos negociar para ver aonde é que a gente pode melhorar, sempre objetivando atender a população. O atual governo está entregando o Estado muito ruim, né? E numa situação econômica ruim também. Então, assim, não vão ser anos fáceis. Mas nós estamos dispostos a contribuir com esse trabalho, mas sempre dizendo a mesma coisa, né? Eu não posso abrir mão da minha prerrogativa como parlamentar. Sim. Deputado, o senhor fala entregar o Estado muito ruim. O governo tem batido numa tecla muito de entregar o Estado com as contas em dia e organizado em relação a outros estados do país. Inclusive da região sudeste, que passa por dificuldades, como Rio, Minas, enfim, outros estados do país. O senhor discorda dessa afirmação, de que as contas estão em dias e que estão organizadas? Olha só, nem vou discordar que as contas estão em dia ou não. Agora, a ideia de que o Espírito Santo é o único que está numa situação... Porque assim, se faz sempre a comparação com o Rio de Janeiro... Que está pessimamente. Com o Rio Grande do Sul e com Minas Gerais. Bom, daí é fácil você fazer a comparação. 3 estados que estão falidos. Tem vários estados do Nordeste mais pobres do que o Espírito Santo que os governos estão entregando as contas em dia também. Então, essa história de que Hartung é o grande gestor, que é o único que fez isso, não é verdadeira. Aliás, eu, em parte, acho que o governo Hartung é uma grande farsa, em parte, principalmente na questão educacional. Então, assim, tem muitas coisas que foram acontecendo durante esse governo que ninguém viu. Então, assim, nós estamos com as contas em dia, mas fechou 42 escolas e o turno noturno de 130 escolas, né? Deixou os hospitais à míngua, vai às estradas do interior. Além disso, o governo do Estado, que tanto prega essa situação, tomou empréstimo junto ao Banco do Brasil também, né? Recorreu a recursos do Bandes. Então, assim, tem muita coisa que a sociedade não viu. Então, assim, eu acho que talvez as contas do Estado realmente estejam em dia, mas pelo andar da carruagem, o governo Hartung vai entregar o Estado com os cofres zerados. E parece que ele está fazendo isso propositalmente. Chegou, inclusive, foi apresentado pelo próprio governador eleito, Renato Casagrande, uma denúncia até de que o governador estava liberando muitas emendas, né, muitos recursos nesse finalzinho do mandato. Empenhando muita coisa. Muita coisa. É verdade. Acabou de anunciar agora um bônus, né, de R$ 1.500 para o funcionalismo público. O maior da história. Que merece, é o maior da história. Então, assim, se durante 4 anos a situação do Estado estava muito ruim, se não melhorou esse ano, porque o abono vai ser 50% maior do que foi ano passado. Olha só, todo funcionário merece, até porque a situação do salarial de boa parte, sobretudo daqueles que ganham menos, é muito ruim. Agora, é muito estranho esse comportamento. Assim, estranho não. Porque, para mim, assim, Hartung só está mostrando quem ele realmente é. Então, agora, que é verdade que, assim, pelo andar da carruagem, ele está criando uma infinidade de situações para deixar o próximo governador em maus lençóis, isso fica cada vez mais evidente. Entendi. Deputado, nosso tempo está no finalzinho já, mas antes queria que o senhor comentasse um pouquinho, nós falamos do cenário do Estado, mas comentasse um pouquinho o cenário, rapidamente, o cenário de Brasil. O senhor citou aí a questão das armas, eu penso fez até uma certa alusão ao presidente eleito Jair Bolsonaro, que defende o armamento, enfim, tem algumas defesas aí muito polêmicas, né, do presidente eleito Jair Bolsonaro. Como que o senhor vê o cenário de Brasil como deputado do Espírito Santo? Olha, eu acho que nós vamos enfrentar 4 anos complicados pela frente, né? Assim, a situação, porque assim, você vê que a campanha eleitoral, ela se deu em cima de temas que nada tem a ver com melhorar a vida da população brasileira. Então, uma hora foi inventar uma polêmica sobre kit gay, outra hora foi sobre não sei o quê, sobre moral, sobre
Enfim, e ninguém debateu isso de ambos os lados. Ninguém debateu e mostrou como é que vai resolver o problema do crescimento econômico. Que proposta eu tenho para botar a economia do país em dia? Que proposta eu ofereci durante os debates que não ocorreram, né, para fazer a reforma tributária sem a qual nós nunca vamos evoluir? Que proposta para a reforma do Pacto Federativo? Então, assim, a gente não sabe nem o que cobrar do governo porque essas propostas não ocorreram, nem de um lado nem de outro. Então, eu não sei como, assim, porque eu não sei exatamente qual é o projeto econômico do próximo governo, né, e o que ele pretende fazer para reduzir esse déficit gigantesco, que ele diz que vai reduzir em um ano, né, para reduzir esse déficit, botar a economia em dia, fazer as reformas necessárias e reduzir os 13 milhões de desempregados no país. Tá certo, então tá aí, né? A oposição do deputado Sérgio Majesco, deputado estadual reeleito, agora o mais votado da Assembleia Legislativa. A gente agradece a sua presença aqui, Majesco. Obrigado por ter vindo contar um pouquinho da sua trajetória política, sua trajetória de vida e também mostrar um pouco das suas ideias, né? Pra gente, enfim, comentar também esse resultado surpreendente, né? Deixou de ser o último em número de votos e passou a ser o mais votado na Assembleia Legislativa. Parabéns pela eleição, obrigado pela presença. Eu que agradeço muito a você, agradeço muito a população capixaba pela confiança e a vocês aqui da Rede TV por mais essa oportunidade de vir aqui falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que a gente pensa. Muito obrigado. A gente que agradece mais uma vez, deputado, e a gente fica por aqui com o S-News Especial Eleições 2018. Lembrando que nas próximas semanas você também vai acompanhar aqui na Rede TV Espírito Santo outras entrevistas com também candidatos que foram eleitos nesta eleição. Você ainda continua acompanhando o S-News Especial, você vai acompanhar agora os filmes que estão em destaque nas telonas do Cinemark aqui na Grande Vitória. Obrigado pela companhia, boa noite e até a semana que vem. Final de semana todo mundo aproveita para ir ao cinema, parques de diversão, mas imagine um grupo de amigos que começa a ser perseguido por um assassino mascarado em um desses parques temáticos. O mais terrível é que todas as atrocidades cometidas pelo criminoso são praticadas em frente ao público alienado presente no local. Eles acreditam que tudo faz parte do show, ignorando os pedidos de socorro dos jovens. Parque do Inferno é a nossa dica de terror na agenda Cinemark dessa semana. Durante a final de um grande evento esportivo, um grupo de bandidos sequestra um estádio lotado e mantém as pessoas oprimidas por meio da violência. É quando um homem que serviu durante anos no serviço militar usará seus recursos com a ajuda de alguns militantes para salvar a vida de todos em Refém do Jogo. E também tem filme nacional na nossa agenda Cinemark dessa semana. O longa dessa vez é o Fantástico Patinho Feio, um documentário que conta a história de 4 jovens que nos anos 60 decidiram construir um carro para competir na segunda maior corrida do país, os 500 quilômetros de Brasília. Pilotando contra outros 33 veículos, a maioria deles de grandes marcas internacionais, eles largaram em último lugar, mas conseguiram terminar a corrida na segunda posição. Passaram 3 pilotos de Fórmula 1. Câmbio, uma oficininha que começou de nada e chegaram a fazer o que fizeram no mundo da Fórmula 1. É fantástico. E você já sabe que a sinopse dos outros filmes que eu não falei aqui estão no site do Cinemark. Lá você também já aproveita e compra os ingressos. Eu fico por aqui, até semana que vem. Tchau!